É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Esse é o podcast Ciência da Nutrição. Eu gostaria muito de agradecer os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nos dando retornos fantásticos pelas redes sociais, né? Mesmo nesse momento de isolamento, de pandemia, a gente recebe todo o incentivo a respeito da qualidade do podcast, e isso é muito gratificante. Gostaríamos de também lembrar para vocês, pessoal, que a gente continua gravando durante a pandemia. Então, antecipadamente, a gente já queria se desculpar com vocês, qualquer ruído, qualquer interferência relacionada à internet, né? O mais importante, sem dúvida, é essa troca, essa oportunidade de levar conhecimento, transformações, né? Que é justamente o objetivo desse nosso podcast, é levar o que tem de temas quentes da nutrição e, de certa forma, tocar vocês que nos escutam para que sirva de inspiração para as transformações no dia a dia, tá? Então, pessoal, hoje é um dia muito especial aqui para o nosso podcast. Nós gostaríamos, desde já, de agradecer a presença do nosso convidado, professor Tiago Leite, e eu gostaria muito de ter o prazer de apresentá-lo. Tiago Leite é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciência dos Esportes, Lapice, um grande abraço para o pessoal do Lapice, mestre e doutor em Bioquímica Médica pela UFRJ, especialista em musculação e treinamento de força pela Gama Filho, especialista em nutrição esportiva pela Estácio, nutricionista pela Unibenet e educador físico pela UERJ. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que vai caber muita conversa boa, que é o emagrecimento. Ele é apenas uma questão de calorias? Então, Tiago Leite, seja bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Agradecer primeiramente o convite da professora querida amiga Luana, do Anderson e toda a equipe, que eu puder contribuir aqui, a gente vai estar contribuindo, Então é uma satisfação enorme, imensa, conversando sobre esse tema que é atual e sempre vai ser atual, emagrecimento. Ficou aí pronto para a gente poder começar, já que o tempo é curto, A gente já pode ir onde os nossos ouvintes estão querendo saber, se uma caloria é uma caloria, o que importa de fato, se não importa as calorias, se importa contar ou não, o que tem a mais aí sobre a questão do emagrecimento. Vale lembrar, até dando um gancho aqui logo para vocês, que a população realmente só vem aumentando, a questão da obesidade no mundo inteiro. Tem um dado interessante que saiu recente, tem 35 anos, há 35 anos, nenhum país no mundo, nenhum, conseguiu emagrecer a sua população. Então, realmente, essa questão é endêmica, Ainda mais agora, eu acho que nessa pandemia, o pessoal cada vez mais recluso em casa, diminuindo a atividade física, e às vezes até estressado, desconta na alimentação. Então, acredito que durante a pandemia até algumas pessoas devem ter ganho alguns quilinhos. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e tem muita informação assim, para a gente poder discutir de uma forma bem descontraída, lúdica. Eu acho que vai ser bem legal para todo mundo. Que maravilha, Tiago, e que informação importante, Isso só reforça a missão do nosso podcast, porque a gente vem produzindo muita ciência de qualidade, na nutrição inclusive, mas fazer chegar na ponta, e fazer isso ser praticado pelos profissionais, pela sociedade, é o que faz a diferença, é o que nos motiva no podcast Ciência da Nutrição. E, Tiago, eu vou te falar o seguinte, a gente sempre gosta de começar sabendo dos bastidores, sabendo dessa parte histórica aí, que liga um pouco as trajetórias de grandes profissionais que vêm passando pelo nosso podcast. Então, eu queria te perguntar, como é que foi isso? Como é que foi essa escolha pela profissão de nutricionista? E aí você, com esse duplo olhar estratégico, nutricionista e educador físico. Conta pra gente dessa história. Então, Luana, eu desde pequeno, na realidade, sempre fui muito do esporte, sempre fui muito do dia do esporte, não tanto da noite. Então, sempre pratiquei futebol, basquete, vôlei. O local onde eu nasci, em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu era criado ali na rua com vários amigos. Enfim, sempre gostei do esporte e acho que foi natural iniciar pela educação física. E ela iniciou em 1997.2. E aí eu ingressei na UERJ, Educação Física, e fiz lá toda a minha graduação durante 4 anos e me formei em 2001. Nesse processo, eu já
tinha uma pegada boa pela bioquímica. No quarto período, eu já comecei a estagiar numa grande academia de renome, né, no Rio de Janeiro, em musculação, treinava musculação, gostava, né? Comecei a estagiar no quarto período. E aí, até o quarto período, vou ser sincero, eu não queria muita coisa com estudo ainda, porque você está ali deslumbrado, educação física, né, muitas coisas ali ao redor, até chopada e por aí vai. Então, eu não me via muito assim estudando na prática. Quando eu comecei a estagiar nessa grande academia, e era um horário nobre à noite, eu comecei a perceber, caramba, o que eu estou fazendo na faculdade? O tempo está passando e eu não estou agregando. Né? Na realidade, o tempo está passando e eu não estou estudando o suficiente para poder me formar com qualidade daqui a pouco. E quarto período, já tinha ido da metade. Então, assim, ali me deu start. Comecei a estudar para caramba, fisiologia, bioquímica, biomecânica, o que estava tudo ali mais à minha volta. E fisiologia do exercício especificamente. Li vários trabalhos, vários livros, e comecei a virar CDF, literalmente. Então, comecei a comer livro. E aí, a bioquímica, em algum momento, lá para o quarto, quinto período, a bioquímica me chamou a atenção, né? Porque ela conseguia me explicar, principalmente ali na parte da bioenergética, que era o meu interesse inicial, me explicar algo que a fisiologia do exercício não conseguia me explicar, ela aprofundava. E eu comecei a virar um ET na educação física, falando de bioquímica, e lá nem tem bioquímica na cadeira ao longo da graduação. Deveria ter, mas não tem. Enfim, então comecei a me aproximar da bioquímica, onde foi achar meu orientador, Mauro Solapena, o Cameron também. Logo que eu me formei na educação física, eu fiz logo essas duas pós-graduações que você citou, musculação e treinamento de força e nutrição esportiva, e já engatei logo no mestrado. Tá? Fiz o mestrado e doutorado na sequência na FRJ, lá na bioquímica. Então, acoplei isso. E logo que me formei também, não me pergunta como eu tive tempo, eu entrei direto na graduação de nutrição. Então, acabou o último período, me formei em educação física, período seguinte eu estava na nutrição. Muitos me falaram que eu era doido, maluco, meus amigos se formando, ganhando dinheiro, personal e tal, e eu fui sentar na cadeira à noite, no Bennett, né? E ao mesmo tempo ia para o fundão fazer já a iniciação científica, fazer o mestrado e doutorado. Era coisa de maluco, mas deu certo, acho que está dando certo. Estou colhendo algum fruto agora. E aí eu, então, já estava fazendo mestrado, doutorado, logo que eu acabei o doutorado, acho que em pouco tempo, não me recordo, mas aí teve o concurso lá para a FRJ, passei na FRJ Macaé. Também, nesse meio tempo, eu participei de alguns consultórios, né? Enfim, na própria academia onde eu estagiava, tinha nutricionista, eu era um deles, né? Então, tive essa experiência prática também e agora estou na área acadêmica. Então, consegui aliar a educação física, a nutrição e a nutrição esportiva. Quando eu fiz a nutrição, logo que acabou a educação física, eu já sabia que queria lecionar, já sabia que queria ser professor. Era, acho que, um dom que eu tinha, então não tinha como, é onde o meu olho brilhava, né? E a nutrição esportiva era uma coisa natural, porque eu já gostava de suplemento, já gostava pra caramba de bioquímica, educação física, e eu falei, cara, eu vou ter que falar sobre nutrição esportiva, então eu tenho que ser nutricionista. E fui, então, caminhar pela nutrição, e foi pela nutrição que me abriu as portas na FRJ, que eu acabei passando por concurso na área de nutrição. Então, acho que encaixou tudo. E desde então, é o que eu curto, é o que eu gosto, está no meu dia a dia, está no meu sangue. Não consigo fazer outra coisa. Em termos assim, profissionais, é o que eu sei fazer. É falar de nutrição esportiva, bioquímica, fisiologia do exercício, e é por aí. Então, foi essa mais ou menos a minha história, um pouquinho dela. É legal, Thiago, conhecer isso e até reforça o que a gente vem conversando ao longo dos episódios do nosso podcast, que por qualquer prática profissional há muito estudo e há muita ciência, né? Entrando, então, nessa ciência do nosso tema hoje, da questão do emagrecimento, ao longo do tempo, várias propostas foram apresentadas para nós de como emagrecer. E várias dietas, a gente pode dizer assim, foram criadas. Do ponto de vista científico, o que você tem lido e que você tem estudado que hoje é a melhor forma de se perder peso, de se emagrecer, né? Quais são os princípios básicos assim que a gente tem ao construir um planejamento alimentar? Tem que se reduzir gordura, tem que se reduzir carboidrato, tem que se associar à atividade física. Quais são os níveis de evidência hoje que a literatura científica tem colocado para a gente? Para quem está ouvindo em casa, não se perca em procurar essas dietas que, de repente, conseguem ler na internet, que busquem alguma informação, mas o que a ciência vem apresentando para a gente como um planejamento alimentar adequado para se perder peso com saúde e de maneira sustentável? Anderson, eu acho que você pegou num ponto muito importante, né? Essas dietas que surgem a cada verão, talvez, toda hora tem um livro novo com um nome chamativo, um marketing por trás. Então, vou começar por ela, na verdade, assim, é o que não se deveria fazer, né? Que eu vou chamar todas elas debaixo de um guarda-chuva, como se fosse a dieta da moda, né? Então, a todo momento tem uma dieta da moda surgindo. Então, qual é a característica básica de uma dieta da moda? Não, primeiro, talvez, não é científico, não tem cientificidade por trás. Outra coisa, normalmente tem aquele antes e depois, sabe aquelas fotos antes e depois, que parece uma coisa maravilhosa, emagreça, enxugue,
em 10, 15, 20 quilos em uma semana. Normalmente tem alguma pessoa que é popular, é conhecida na internet, algum guru, alguém que está agora na rede social, conhecido por trás e dando o seu depoimento. Parece que o depoimento aumenta muito a veracidade daquela informação. E a gente sabe que não é bem assim. Normalmente é muito fácil fazer, não te dá muita barreira. Quer ver? Água com limão, sei lá, dieta da sopa, dieta da lua, é fácil de fazer, em princípio, né? Fácil entre aspas, mas é fácil, não te dá muita barreira. Aí você começa a fazer aquela dieta da moda, que ela tem uma outra característica, ela é muito restrita. Restrita em quê? Em energia, em caloria, mas é muita coisa, e em micronutrientes, compostos bioativos também. Então, ela acaba, no primeiro momento, a pessoa fica até feliz. Eu estou pensando naquele mais obeso que está sempre procurando no Google uma dieta da moda. Então, o que acontece? No primeiro momento, ele se vê até como vencedor, porque ele tem resultado. Ele perde peso na balança, seja em gordura, massa magra, água, mas ele perde peso na balança. E o obeso, de repente, é uma pessoa que, ao longo da história da vida dele, se a gente for ver como uma maratona, ele sempre teve muito fracasso, talvez, em questão de peso corporal. Muito efeito sanfona, idas e vindas. Então, quando ele vê essa possibilidade de perder 5, 10 quilos rápido, né, porque é o que é vendido, a pílula mágica, e ele não tem informação ou não está com um profissional ali, por exemplo, ele embarca nessa. E aquela ilusão. No primeiro momento, as coisas acontecem favoráveis, mas como a dieta é muito restrita e não tem compostos bioativos, micronutrientes, nem macronutrientes em quantidade, o nosso corpo próprio começa a se proteger dessa agressão, vamos dizer assim. Então, vou te dar um exemplo aqui, 2 grandes exemplos do que pode estar acontecendo numa dieta da moda dessa, que eu chamo de colapso metabólico. O que é uma dieta da moda muito restrita em energia, em micronutrientes e compostos bioativos, induzem no corpo humano? Você pode pensar, por exemplo, de um lado da balança, uma dieta muito restrita vai diminuir o seu metabolismo. Ficar bem claro aqui para as pessoas que estão escutando a gente. O tal do metabolismo basal, que pode representar numa pessoa do dia a dia até 60%, 70% de todo o gasto calórico dela diário, principalmente se ela é mais parada, sedentária. Claro que o atleta isso muda um pouco. Então, o que acontece? Se o Thiago aqui precisa de 2.000 calorias por dia e só está consumindo 600, 700, 800, uma adaptação médio e longo prazo do meu organismo é desacelerar o meu metabolismo. Para quê? Para me manter viável e me manter vivo literalmente. Então, desacelera o meu metabolismo. Uma outra coisa interessante que acontece, e que às vezes é imperceptível, mas está na literatura, numa dieta da moda dessa, muito, muito restrita em caloria, por exemplo, é o seguinte: imagina você estar no shopping, você tem a opção de ir pela escada rolante, você tem a opção de subir a escada, ou no BRT, ou no metrô, você tem a opção. E normalmente, quando você está muito bem nutrido, aqui é o exemplo, né? Eu posso ir, por exemplo, pela escada, subir de 2 em 2 degraus, até cantando, estou de boa, estou muito bem nutrido. Quando eu vou ficando uma dieta muito restrita em caloria, vou ficando fraco, debilitado, insônia, irritado, né? E aí eu vou pegar o que? A escada rolante. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo que parece bobo, né? Da escada rolante versus a escada normal. É que já tem na literatura o seguinte: então, nessas dietas muito restritas, é normal, há uma tendência, talvez imperceptível, mas acontece, da gente começar a diminuir o nosso gasto calórico das rotinas diárias. Sair com um cachorro que eu saía com 1 hora na rua, já saio 20 minutos. A escada que eu subia de 2 em 2, já pego o elevador e por aí vai. Isso pode ter um impacto muito grande no gasto calórico total do dia. Então, veja, meu metabolismo basal já desacelerou, que é a maior parte do meu gasto calórico numa pessoa sedentária. O exercício que eu faço no meu dia a dia rotineiro já diminuiu espontaneamente, é espontâneo, sem perceber. Aquela pessoa que ia para a balada, ficava dançando, agora ela está lá no canto. Ela diminuiu o gasto calórico dela. E o exercício que a gente faz, por exemplo, um spinning, uma corrida, uma academia, esse próprio exercício, após uma dieta muito restrita, pasmem, tá? Corpo, após uma dieta restrita dessa, faz de forma mais eficiente, diminuindo o gasto calórico do próprio exercício. Então, o que eu estou querendo mostrar nesse primeiro momento? Uma dieta tão restrita que você quer para emagrecer, no primeiro momento você consegue, até perde muita água e massa magra. Mas, médio e longo prazo, você vai sucumbir, dentre outras coisas que a gente vai explorar ainda, mas é porque o teu gasto calórico total começa a diminuir. Então, por mais que você esteja comendo menos, você também começa a gastar menos. E aí a balança não bate. Mas, Thiago, eu estou fazendo a dieta, estou comendo quase nada. Eu sei, querido, mas você também não está gastando nada. O seu metabolismo desacelerou, exercício rotineiro diminuiu e o que você faz mais eficiente. E só para dar um parênteses aqui, que as pessoas também, assim, no modo geral, acham que o nosso metabolismo desacelera muito
E é por isso que eu chego no chamado platô, né? Meu peso corporal, eu nem ganho nem perco, fico no platô. Na verdade, isso não é bem assim, tá? Só para dar uma ideia para vocês, se você perde em torno de 5 a 10% da massa corporal total, um indivíduo do consultório do dia a dia, 5 a 10% da massa corporal total, ele está diminuindo o metabolismo basal dele entre 50 a 150 calorias. Vamos botar na média aqui 100 calorias. É claro que depende do tamanho da pessoa, né? Uma pessoa com 50 quilos é uma coisa, outra que tem 100 é outra, e outra que tem 200 quilos é outra. Mas, mais ou menos, no consultório padrão, no processo de emagrecimento, seu metabolismo desacelera, gente, 100 calorias. Isso está na ciência. Então, não é tanto assim. Existe um outro fator muito importante, que é talvez o mais importante até, que determina o efeito platô, ou seja, onde você está em balanço energético neutro, nem está ganhando e nem está perdendo peso, e esse platô chega com 3 meses, 6 meses, 9 meses, claro, depende da pessoa, da rotina dela, mas o platô normalmente chega. E ele chega justamente porque, de um lado da balança, você está gastando menos, como a gente acabou de ver, mas tem outro lado da balança que eu falei que é o mais importante. A fome começa a bater na porta. E essa fome começa a bater na porta porque você tem várias adaptações hormonais no teu corpo, de forma crônica, frente a essa dieta da moda, que te induzem à fome. E qual é o grande papel dessa fome aí? É fazer você literalmente comer novamente, porque o seu corpo não sabe se você está nessa dieta da moda ou se você, por exemplo, está numa ilha deserta. Ele não sabe se você não está comendo ou não tem acesso à comida ou porque você está fazendo uma dieta da moda. Mas o seu organismo vai tentar fazer o que com você? Vai tentar te manter viável. Como? Amigo, vai procurar comida, então vou te dar fome, e desacelera o que você está gastando. O que não dá é para você ficar com esse déficit calórico gigante ao longo desse tempo todo. E todas essas adaptações que eu estou comentando aqui com vocês, os ouvintes, né, com certeza elas são muito mais fortes e implacáveis quanto maior o déficit calórico imposto. Então é como se seu corpo estivesse apertando o botão vermelho. Opa, o Thiago não está comendo, procura comida, fome. Como que te induz fome? Tem alguns hormônios que fazem isso. O principal é a grelina, que é um hormônio principalmente produzido no estômago, que induz a fome, ele está muito elevado numa dieta da moda dessa, e hormônios que te dão saciedade, por exemplo, insulina, leptina, GLP-1, estão diminuindo. A própria leptina, que está diminuindo, que vai te dar fome, ela também desacelera teu corpo, né? Está envolvida ali no metabolismo basal. Então, são várias adaptações crônicas que não vão permitir essa dieta da moda ter sucesso, médio e longo prazo. Então, 3 meses, 6 meses você fica feliz, às vezes até entra ali no vestido de noiva no seu casamento, mas depois vai sucumbir, vai vir um platô e vai ter até um efeito rebote. Você vai passar a comer muito mais do que estava comendo, o tal do efeito ioiô. Então, isso é muito prejudicial, a gente não aconselha nenhuma dieta da moda, que ela tem vários nomes. E a dieta da moda, por característica, você tem um consumo energético muito baixo, aí, Anderson, ela pode ser a dieta cetogênica, um jejum intermitente, uma dieta rica em carboidrato, baixa em carboidrato. Ela pode ser uma dieta até equilibrada nutricionalmente, mas está comendo muito. Então, assim, todas entram dentro desse guarda-chuva. Se for muito restrito em energia, eu posso estar comendo um Big Mac, ou posso estar comendo ou pizza, ou fast food, ou estar comendo qualidade. É claro que quando eu como qualidade, e aí vem até talvez um dos temas aqui, será que uma caloria é sempre uma caloria? Caloria é uma medida, como metro é, segundo é, quilômetro é. Então, o alimento não tem caloria. Caloria é uma medida, tá, de energia. Mas o que acontece? Dependendo da qualidade do alimento que você consome, a qualidade, isso impacta diretamente no seu mapa metabólico inteiro. Então, se eu ingerir, por exemplo, 100 calorias contidas em uma Coca-Cola versus 100 calorias contidas numa salada verde, por exemplo, é claro que isso tem uma repercussão metabólica totalmente diferente, porque o alimento é um pacotinho de informação para o seu corpo. Então, quando eu ingiro aqui determinado alimento, estou dando informação para o meu corpo. Isso vai mexer nos hormônios, isso pode impactar no metabolismo basal, por exemplo, frente a uma dieta restritiva. Por exemplo, uma alimentação mais rica em proteína, durante o processo de emagrecimento, consegue reter mais massa magra do que uma dieta mais rica em carboidrato. Né? Você pode fazer até essa periodização. No momento de muita restrição, aumentar um pouco a proteína. Não porque o carboidrato engorde, isso é um outro mito. É só porque você tem que valorizar a proteína nesse momento, de uma dieta muito restrita, porque ela te dá saciedade, retém massa magra, e por aí vai. Então, uma caloria é sempre uma caloria, isso é verdade, porque é uma medida. Agora, 100 calorias de um alimento A versus 100 calorias de um alimento B pode ser totalmente diferente a repercussão metabólica.
Então, por exemplo, se eu vou comer lá um chocolate bis, né, isso vai me induzir fome logo na sequência. É hiperpalatável, né? A indústria faz isso para a gente. Muita caloria concentrada, quase não tem volume. Eu como a caixa toda, se deixar, não é verdade? Agora, vai comer a mesma quantidade de calorias de uma caixa de bis em salada? Não dá. Não tem como, né? Porque a diferença é absurda. Eu já fiz uma conta, por exemplo, sabe aquele sucrilhão? Pensa a caixa grande, tem 30 maçãs em caloria, 30 maçãs. Eu nem consigo comer 30 maçãs porque não dá, acho que vai dar câimbra na mandíbula, não dá para comer 30 maçãs. É a mesma quantidade de caloria lá do sucrilhão. Por que eu estou dizendo isso tudo também? Para quem está nos assistindo, porque tem outro mito aí na rede social, que é o seguinte, parece, pela rede social e alguns canais que eu vejo, que a questão da caloria não conta, entre aspas, não conta. Você pode emagrecer, por exemplo, fazendo uma dieta cetogênica, que é aquela que tem baixo carboidrato, rica em proteína, mesmo se você comer a churrascaria inteira, mesmo se você comer o boi inteiro, que não tem carboidrato, mas você vai conseguir emagrecer porque não estimula a insulina. Isso tem na rede social. Como a insulina, que é um hormônio que está envolvido realmente no momento que você tem oferta de alimento, né? Mas ela não é divisor de água. Ela faz parte de um contexto que é um quebra-cabeça gigante. Mas quem tem essa pegada, né, de que a insulina engorda, tira o carboidrato. Logo, faço uma dieta cetogênica onde não tenho carboidrato. E eu posso comer quanto eu quiser. E ainda assim vou emagrecer, porque a insulina vai estar baixa. Isso não é verdade, né? Você pode até pensar assim, vou emagrecer com a dieta cetogênica, porque comeu pouco, porque te deu saciedade, gordura, proteína te deu saciedade. Aí tudo bem, beleza. Mas não porque abaixou a insulina, tá? Então, para emagrecer, eu tenho que ter um déficit calórico. Não precisa ser de uma dieta da moda, que o déficit calórico é estratosférico. Você pode ter um déficit calórico diário estimado de 500 calorias, 250, 600, que seja, né? E aí isso é o que é o preconizado. E aí você vai emagrecendo médio e longo prazo, entendeu? Até porque ninguém engordou de um dia para o outro. Não tem como pagar essa conta à vista, né? Então você tem que também pagar médio e longo prazo. Então, para emagrecer, precisa de um déficit calórico, não importa a dieta que você faça. Pode ser da sopa, da lua, jejum intermitente nos seus diversos modelos, cetogênica, vegana, low carb, high carb, paleolítico, o que você quiser. Emagreceu, se eu tirar uma foto do Thiago antes e depois de 3 meses, o Thiago emagreceu. Eu não sei o que ele comeu, eu só sei que ele comeu pouco. Pouco o quê? Energia. Não necessariamente comida, quantidade. Pô, Thiago, eu como muito pouco. Aí você vai ver numa anamnese nutricional, que a Luana faz muito bem, o pouco dela, realmente, o prato dela tem muito pouco, porque é um pedaço de chocolate. Come muito pouco, que não dá saciedade. Então, ela vai querer comer mais, comer mais, comer mais. Ela não come pouca caloria. Eu posso comer muito, agora, olha o detalhe, muito volume, mas pouca caloria, que é a questão da densidade energética. Então, você tem na salada, na sopa, na fruta, na leguminosa, uma densidade energética muito mais baixa do que um fast food, por exemplo. Mas tem uma densidade nutricional com compostos bioativos, micronutrientes, que vai impactar em todo o eixo, sistema imune, endócrino, por aí vai, que só vai trazer benefício, entendeu? Então, assim, uma caloria é sempre uma caloria, mas dependendo do que você coma, isso realmente tem uma repercussão metabólica totalmente diferente. Então, para emagrecer, eu preciso ter déficit calórico, mas eu não preciso necessariamente passar fome, muita fome. Mas não estou entendendo, Thiago, como não consigo? Você acabou de falar que uma dieta da moda e eu emagreço, mas passo fome. Mas vai chegar no platô e vai ter o rebote. Isso que eu estou dizendo agora é que você consegue emagrecer sem fome. Como sem fome? Primeiro que você não vai ter um déficit calórico de 2.000 calorias, são só 500. Isso já mudou todo o cenário. E outra coisa é a qualidade nutricional, como eu acabei de dizer. Dependendo do que você come, você vai ter um impacto, por exemplo, nos seus hormônios, que vai induzir saciedade. E dependendo do que você come, o chocolate, fast food, o McDonald's, vai ter um impacto totalmente contrário, que vai te induzir fome. Então, isso é totalmente diferente. Então, o conceito aí, você está me perguntando, você me perguntou, né, uma das perguntas foi qual seria, então, um padrão melhor para emagrecer? É claro que é sempre dentro da individualidade, do que a pessoa consegue fazer. De repente, o que ela consegue fazer hoje não seria o ideal, mas ela amanhã vai conseguir fazer. Uma dieta, por exemplo, muito falada, que eu curto bastante, é o Whole Plant Food Diet, né, onde a base é vegetal, base é leguminosa, base é salada, mas eventualmente você pode comer carne, se assim desejar. Se quiser ser vegano, vegetariano, tudo bem também, mas se não quiser comer carne eventualmente, beleza. Porque é uma dieta onde você vai ter muito composto bioquímico, micronutriente, vai te induzir saciedade, tem fibra, muita água também, que induz saciedade, e você vai conseguir ser sustentável, entendeu?
Nada de radicalismo, nada de doideira. Então, assim, é muita informação na internet, é muita desinformação também. E se a gente, às vezes, fica perdido, imagina o leigo. Por isso a importância aqui, eu acho que desse podcast e vários outros, né? Para poder tentar elucidar um pouquinho, né? E você, até como nutricionista hoje, contemporâneo, você não vê só a questão da nutrição, você vê, como você bem falou, a questão do exercício físico, que é fundamental. Talvez não para emagrecer, mas para manter o emagrecimento. Quem não faz atividade física, meia horinha que seja, né, manter aquele processo de emagrecimento é muito complicado, porque às vezes ele chega em casa estressado, ele vai descontar na comida, mas ele poderia descontar, entre aspas, né, no exercício, ou numa leitura, ou num vídeo, ou fazendo um artigo, não sei, escutando um podcast. Não necessariamente descontar na comida. Então, você tem que ver qual é o gatilho daquela pessoa que ele está descontando na comida, entendeu? Então, você tem várias esferas. Tem a questão da rede social dele, aquela pessoa que, às vezes, fica muito tempo em casa, né, e traz muito alimento não adequado para dentro de casa, alguma hora ele vai comer, não tem jeito, né? Então, assim, são várias esferas que a gente tem que dar uma olhada, não é só a nutrição, só a comida, dar um plano alimentar sem olhar o contexto daquele ser humano que é complexo. Você é complexo, Luana é complexa, todos nós somos um pacotinho de tanta coisa que não adianta impor, né? Está aqui o seu planejamento alimentar, lindo e bonito como está no livro texto, e você tem que fazer e você vai emagrecer. Não funciona. Tem que estar dentro do contexto do estilo de vida dela. Então, se você alterar o estilo de vida, aí nem precisa contar caloria, Anderson. Você consegue emagrecer. Não necessariamente precisa contar caloria, mas elas contam. Você contando ou não, elas contam. E é até difícil para o nutricionista contar isso com precisão. Né? Quais são as ferramentas do nutricionista no consultório? Para literalmente contar essa caloria. Tem taxa metabólica basal, tem fórmula, tem erro. Você pode ter um calorímetro indireto no seu consultório. É caro, mas tem pessoas que têm, já aumenta a precisão. Mas qual é o gasto calórico do exercício? Você pode usar, por exemplo, um Polar, um Garmin, né? Esses aparelhos, ajuda. Tem gente que não tem. Então, assim, não é tão preciso o gasto calórico, até porque o nosso corpo se adapta, como eu acabei de falar. Durante o processo de restrição, o exercício que eu faço já está mais eficiente. E por aí vai. Então, não é tão preciso, ajuda essa contagem em algumas situações. Eu acho que tem situações que nem precisa. O cidadão chega muito obeso, não precisa contar caloria. É só melhorar a qualidade do que ele come, que ele vai emagrecer. Outra coisa é o sono. Tanto trabalho com sono, a pessoa que não dorme bem, né? Aquela pessoa que acorda assim já cansada, a quantidade total em hora do sono já está diminuída, e pior, a qualidade. Aquela pessoa que acorda toda hora. Então, vários distúrbios do sono correlacionam com a obesidade, até porque mexe diretamente no hipotálamo, que é o centro da fome e saciedade. Falta de sono, o que está nas pesquisas, né, as pessoas começam a comer mais. Então, tem vários contextos. Microbiota, que é outro mundo a ser estudado, né? Então, tem vários contextos que culminam assim, com o processo de emagrecimento, que tem que ser constante, e para ser constante tem que ser execuível e fácil, começar com uma barreira baixa. Não adianta botar um sarrafo alto. Nunca fiz exercício físico, mas amanhã você vai começar a fazer. Todo dia. Não vai fazer. Por que não começa com 2 vezes por semana? Depois pula para 3, para 4. Olha só, Thiago, bebo 4 litros de Coca-Cola por semana. Pô, então tira. A partir de amanhã você tira. Não vai tirar. Por que de 4 litros você não pulsa para 3? Na outra semana você bota 2 litros de Coca-Cola, depois 1, e vai trocando. Então, acho que o sarrafo não pode ser nem muito alto, que o cidadão perde o interesse, porque não vai conseguir, e também nem muito baixo. Tem que estar ajustado. Isso, numa anamnese, você consegue chegar lá. Então, não adianta me dizer qual é a melhor dieta, entendeu? Tem muita dificuldade de dizer. Temos até de composição de macronutrientes, até porque ninguém come carboidrato, ninguém come proteína e lipídio, as pessoas comem comida, como nossos avós comiam, né? Nossos avós, enquanto criança, não tinha nenhum obeso. Por N questões, não só a nutrição, mas não tinha. E a qualidade do que eles comiam provavelmente era melhor. Hoje a gente não descasca tantas coisas, né? Só tira da embalagem. E tem muita caloria ali nas embalagens. Então, fica complicado você manter o peso satisfatório, sem ganhar peso, só de ultraprocessado, comendo só ultraprocessado, e complica. Haja aula de spinning para compensar, não tem como. Então, esse é um panorama assim, geral. Super deu para entender, foi ótimo, né? Você trabalhou conceitos aí de uma forma muito didática, né? Enfim, para qualquer um que está em casa, eu acho que conseguiu captar a importância do que você falou. Fiquei muito satisfeita quando você falou assim que não existe a dieta ideal. Acho que isso precisa ficar claro, né? A dieta ideal é aquela de fato que é adequada, que a pessoa consegue seguir, né? Com menos repercussões negativas, como a que você trouxe. Mas, antes de eu te encaminhar aí uma próxima pergunta da nossa conversa, que está ótima, Thiago, eu gostaria muito de saber da Stephanie, né? O que ela está achando desse episódio de hoje, né?
Eu desconfio que ela esteja adorando, porque estamos aí com um grande profissional, mas, além disso, um torcedor daqueles, né, do Flamengo. Então, eu estou cercada, hein, pessoal? Anderson, Teodoro, Thiago Leite, Stephanie. É quase uma invasão flamenguista nesse podcast. Eu não mereço isso. Eu peço o apoio dos nossos ouvintes. Stephanie, conta pra gente o que você está achando. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, Thiago. Quero agradecer a sua presença aqui, mas primeiramente quero dizer que sou flamenguista fanática e que hoje não tem para Luana, somos 3 aqui, estamos em peso. Em segundo lugar, quero dizer mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Acredito que esse episódio chame muita atenção do nosso público-alvo, que é a sociedade, porque diariamente pessoas consomem conteúdo na internet sobre a nutrição e acabam consumindo conteúdos não tão legais assim. Por isso é muito importante o seu trabalho aqui nesse episódio divulgando conteúdo científico, baseado em evidências e por um profissional, dizendo o que funciona e o que não funciona na nutrição de forma simples. Então, se você quer acompanhar os conteúdos que o Thiago está falando aqui no episódio e não perder nada do podcast, nos siga no @podcast Ciência da Nutrição no Instagram e no Facebook e confere o nosso site cienciadanutrição.com.br. Lá tem muita coisa sobre o episódio de hoje e sobre os episódios passados. Perfeito, Stephanie, muito bom. Tiago, o que eu queria ver contigo agora é o seguinte, já tive a bela oportunidade de ver você falando dessa temática tão instigadora, né? E acho que você abordou pontos muito fundamentais, né? Ficou muito claro quanto realmente o emagrecimento não é uma questão apenas de calorias, né? Mas assim, vamos para o lado do positivo, né? Vamos para aquele ouvinte que realmente está estimulado pelo nosso papo, querendo fazer algumas coisas mais de ordem de eficaz mesmo, né? E eu sei que você é um leitor ávido aí de artigos científicos, né? Sempre com boas recomendações, sempre em dia com as leituras científicas. Então, fala pra gente aí algum último artigo que te chamou a atenção nessa temática, né? Por exemplo, eu vi em algum vídeo teu você falando até a questão da ordem dos alimentos, né? E isso me chamou a atenção. Então, o que tem aí de novo para a gente ficar atento nesse tema de emagrecimento em longo prazo e saudável? Obrigado aí pelas considerações. Realmente eu leio muita coisa e vários temas que vão se correlacionando. Eu acho que assim, a mensagem que eu posso passar, Luana, talvez a principal, independente do artigo A, B ou C, é que as pessoas realmente não caiam nessa onda dessas dietas da moda, entendeu? Você pode emagrecer comendo a cada 3 horas. Você pode emagrecer fazendo jejum por, 18 horas, comendo na janela de 6. Mas você pode engordar comendo a cada 3 horas. Você pode engordar fazendo jejum de 16 horas e comendo na janela de 8. Né? Então, não tem fórmula mágica. Acho que isso a gente tem que frisar. Não existe fórmula mágica, não corra atrás disso, não tem atalho também, tá? Então, assim, é consistência e dedicação. E o que nos é vendido muitas das vezes pelo suplemento é que você consegue chegar lá sem muito esforço. Isso não existe, tem que ter algum esforço. E é um esforço, na verdade, gente, prazeroso. Quando você começa a ver que a sua glicose baixou, sua pressão baixou, a sua qualidade de vida está melhorando. Sabe aquele idoso, o vovô, que não conseguia andar com o neto, brincar com o neto, já está brincando com o neto. Então, às vezes, o nutricionista também peca no seguinte: o cidadão chegou obeso, a gente só quer saber do MC, ou peso ali, enfim, para quê? E às vezes ele não quer nem saber do MC. O grande objetivo dele estar ali com você é porque ele quer emagrecer para poder jogar um futebol que ele já não consegue mais jogar. Porque o sobrepeso dele permite porque ele está com dor no joelho. E você, na sua reavaliação, só quer saber do MC. Então, pensa nisso também, o objetivo dele, entendeu? Por que ele está ali? Por que ele quer emagrecer? Porque a jornada é dele. Imagina que ele quer nadar do Brasil até a África. É difícil pra caramba, mas se você botar ilhas no meio do caminho, esse é o conceito, ele consegue. É que nem a maratona. Você não consegue fazer uma maratona, mas dá o primeiro passo. E essas ilhas ali são muito importantes, porque é onde você respira, onde você revê planejamento, vê o que deu certo, olha para trás e vê o que deu certo, olha para frente, vamos consertar o que a gente pode consertar para melhorar, para dar mais aderência. Mas também o conceito de ilha pode ser um lado negativo. Ficar muito tempo na ilha, você também não evolui. Você quer perder o peso, mas não está conseguindo, está ficando muito tempo na ilha. E esse tempo na ilha pode ter diversas conotações. Uma delas, por exemplo, que eu acho que eu vejo muito acontecer, é o tal do final de semana. O cara quer emagrecer, mas chega no final de semana, é bebedeira, bebe, é churrasco, não sei o quê, e ele não sabe por que não está emagrecendo. Ele está na ilha. E essa ilha é perigosa. Se você fica muito tempo ali adormecido, você não consegue atravessar o oceano. Só que a jornada é sua. Eu estou ali só para te ajudar, mas a jornada é sua. Você tem que fazer por onde também. Cara, a escolha é sua, você é adulto, né? Então você também tem que ver isso. E aí os amigos podem ajudar ou não. Porque o que acontece? Quando você chega numa night dessa,
e fala que não vai beber porque quer emagrecer, todo mundo cai de pau em você. Como assim você não vai beber? Tá maluco? Ficou doido? É só hoje? Vamos embora, tá todo mundo aqui. E você acaba na tentação e bebe um monte, né? E aí você não consegue chegar no teu objetivo. Por outro lado, se você falar que não vai beber porque está com esteatose hepática, está com fígado gorduroso, quer melhorar lipidograma, alguma coisa assim, o pessoal até dá uma relaxada. Pô, é pela doença eu deixo. Tranquilo, pô, o Thiagão é maneiro, ó, pela doença e tal, não vamos aliviar ele mesmo. Mas se você fala a palavrinha mágica que é emagrecer, então as pessoas têm que saber dizer não, que é muito difícil. Então são essas armadilhas, essas âncoras que você tem que tirar, mas você, nutricionista, educador físico, médico, né, psicólogo, todo mundo ali nesse contexto vai ajudar a tirar essas âncoras. E nada de ser um nutricionista policial, não pode fazer, não pode isso, não pode comer, não. A pessoa só fala o que não pode, valoriza o que pode. E se ele perder 1 quilinho na balança ou 2, bate palma, valoriza. Porque, como eu falei, normalmente o obeso, em relação ao peso corporal, está cheio de derrota. Mas se ele perder 2 quilinhos, vibra, valoriza, que isso, com certeza, vai ajudar muito no psicológico dele, para ele continuar nessa maratona ou nessa travessia. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar, né, para ajudar. É muito mais do que só aquele papel em branco com alguns alimentos, na minha visão. O que o nutricionista está entregando ali não é só uma dieta, ele está entregando qualidade de vida, ele está entregando longevidade e, dependendo do caso, você está entregando também performance, se for para o atleta. Que aí é o caráter muito mais prescritivo. Não tem muita negociação. Diferente, às vezes, do obeso, que é muito mais, assim, pelo lado psicológico, negociar, melhorar a qualidade. Então, assim, é uma conversa que não tem fim, né? E é muito interessante, porque realmente a bioquímica está junto aí com a fisiologia, a parte comportamental que está crescendo muito, para tentar entender aquele ser humano que está na sua frente, que é único. Não existe outro igual no mundo. Mesmo que seja gêmeo, univitelino, talvez ele não viva nas mesmas condições. A parte genética pode ser igual, né? Mas o meio que ele se compõe ali talvez nem seja. Então, é muito difícil você ter esse emagrecimento satisfatório se você não tiver esse olhar mais amplo, pensar só ali na caloria. Aí acho que não funciona, apesar do que elas contam. Tiago, bem interessante você colocar esse aspecto complexo do processo de emagrecimento, que não é simplesmente um processo fisiológico, ele envolve vários aspectos, inclusive comportamentais, aspectos sociais. E eu queria destacar um que nos últimos anos, e até aproveitando o teu processo de formação, além de nutricionista, você é educador físico, que é essa questão da atividade física. Eu queria, então, que você explicasse um pouquinho melhor para a gente, até colocasse para quem nos ouve, qual é o papel hoje, dentro do emagrecimento, da atividade física, o que tem sido recomendado. Você até colocou, acho que na tua fala aí, que ela tem muito a ver com o processo de manutenção a longo prazo, mais até com relação a essa questão da dieta restritiva, mas além disso, assim, o que a atividade física ela colabora no sentido de ajudar a perda de peso, quais têm sido as recomendações mínimas que a gente deve ter com relação a esse processo para quem, de repente, hoje está tentando começar a emagrecer, como você falou, está dando o seu primeiro passo, né? Qual seria a sua dica, então, assim, com relação a essa questão da atividade física? Porque, de fato, isso colabora muito com o processo geral de emagrecimento. Olha, Anderson, o que eu posso, assim, como dica, quero fazer exercício físico, faça aquele que você gosta. Se tiver que fazer porque alguém mandou, ou tem que ser o spinning, ou tem que ser a musculação, ou tem que ser o crossfit, não tem que ser nada. Tem que ser aquele que você gosta, como alimentação, começa por aí. Não adianta você mudar muito do que ele já está acostumado, porque não vai ter aderência. E antes de eu pensar na questão fisiológica, eu tenho que pensar na aderência. Porque se não tiver aderência, toda a questão fisiológica vai por água abaixo. Então, assim, faça o que te dá prazer. Comece. Porque a gente sempre deixa para segunda-feira. E o interessante da atividade física, porque a gente sabe que o músculo esquelético ele está muito além de gastar caloria. Ele talvez seja o principal órgão endócrino do nosso corpo. Principal órgão endócrino em quantidade, né? Você tem quilos e quilos e quilos de músculo esquelético. Ele produz uma centena de hormônios que vêm sendo cada vez mais descritos, que impactam diretamente em todo o seu organismo, em todo o seu mapa metabólico, inclusive no metabolismo basal, inclusive na questão do eixo fome-saciedade. Então, é muito bom. Questão inflamatória. Você sabe que você começa a fazer uma atividade física, mesmo que o seu peso corporal total esteja igual, não caiu. Você já tem uma melhora na resposta insulinêmica, você já tem uma melhora na resposta glicêmica e por aí vai. Então, você tem várias adaptações metabólicas interessantes com exercício, justamente porque o músculo em contração, em movimento, em exercício, produz essa bateria de hormônios, né, que o cidadão parado sedentário não está produzindo. Então, quando você vê, por exemplo, vou ter um déficit calórico diário de 500 calorias, na opção A, grupo A, só pela alimentação, fechando a boca, vamos colocar assim, opção B, fechando a boca e fazendo exercício. Você pode ter certeza que, fazendo exercício,
Por mais que o déficit calórico seja igual, a resposta metabólica, a melhora metabólica é muito superior para quem está fazendo exercício físico. E aí, independente se está caminhando lá contínuo, fazendo trote, ou está fazendo o chamado HIIT, que é muito em voga hoje, né? Aquele treinamento de alta intensidade intervalado, os dois estão valendo. Então, pensar nisso, aderência. E exercício físico realmente é fundamental para a manutenção do peso, até porque você começa a trocar aquele refrigerante e todas aquelas porcarias pelo exercício. Então, o exercício é uma válvula de escape naquela panela de pressão que você vai lá e dá aquela relaxada, produz hormônios também, as endorfinas que vão te relaxar. Então, o exercício físico, quem faz sabe qual é a diferença. Quem nunca fez, acho que fica a dica, experimente, porque só fechando a boca, literalmente, não dá. E a ideia não é fechar a boca, esse conceito é até feio, né? Quer melhorar a qualidade nutricional, que por tabela você vai diminuir o seu consumo energético, que por tabela vai levar a emagrecimento médio e longo prazo, mas sem dieta da moda, pelo amor de Deus. Tiago, fantástico, estou curtindo a beça. Eu acho que fica um recado importante que o Tiago traz para a gente, que é um conceito que surge na década de 90, né, na área da saúde, que é o de decisão profissional compartilhada. E tem um monte de gente redescobrindo esse conceito, né, que é assim, por mais que a revisão sistemática, meta-análise, mostre que para aquele caso, para aquela doença ou para aquela pessoa é melhor determinada intervenção, isso precisa ser trocado. Você precisa saber fazer ali as perguntas certas, né, as investigações certas, para, enfim, personalizar aquilo. E quando o Tiago traz também essa questão da motivação, né, eu acho que isso também é algo que vem dando um boom para além da ciência da nutrição, para a área da saúde como um todo, né? Nós, profissionais da saúde, a gente sempre vai querer que o cliente, a pessoa esteja motivada, seja por saúde, mas nem sempre é assim, e o Tiago deixou claro para a gente isso, né? Então, assim, isso me tocou bastante, Tiago. E eu gostaria muito de engatar aqui, fazendo aquele final que a gente gosta de fazer com vocês, né? Que vocês possam escolher uma imagem que remete à ciência da nutrição, que remete, quem sabe, à temática também de hoje. Então, fala um pouco para a gente da imagem que você escolheu e por quê. Não, essa aí, na verdade, então, a gente até discutiu ela aqui, porque é uma pergunta dos alunos frequente, não só dos alunos, da família, amigos, né, que sabe que você é da área, acaba perguntando se uma caloria é só uma caloria. Porque se for, eu posso comer só o brigadeiro ou só a maçã. Mas aí que tá, se você come a maçã, e a maçã está representando, na verdade, uma dieta mais adequada, comparada ao brigadeiro, que está representando uma dieta tipo fast food, isso vai ter uma repercussão metabólica totalmente diferenciada. Então, por mais que em termos calóricos sejam iguais, se você fosse um prisioneiro, por exemplo, você é um prisioneiro e te dou todo dia 1.000 calorias de brigadeiro ou só 1.000 calorias de maçã, prisioneiro, é claro que você vai emagrecer muito provavelmente de forma até parecida, porque é uma questão energética. Mas quando você sai e vai para a vida livre, que é onde as pessoas estão, ainda mais no meio obesogênico, você vai ter acesso a muitos brigadeiros, porque ele não vai te dar saciedade, é aquilo tudo que a gente já discutiu. Então, por mais que seja caloria por caloria, ele seja até igual, mas no mundo real você vai comer muito mais porque não vai te dar saciedade. Produto ultraprocessado, muito açúcar, muita gordura trans, muito sódio, hiperpalatável, pouco volume, você come sem perceber, já comeu caminhão de caloria. Vai comer esse caminhão de caloria só de legume e salada? Não tem como. Não tem como. Então, na vida real, essa imagem não é verdadeira. Será que 1.000 calorias de maçã ou 1.000 calorias de brigadeiro é a mesma coisa? Fica equilibrado energeticamente, mas na vida real isso se perde. Então, uma caloria de um alimento tipo a maçã versus uma caloria do brigadeiro tem uma repercussão metabólica totalmente diferente, que isso vai culminar, por exemplo, na sua composição corporal diferenciada no final do processo. Tá? Então, essa imagem pode ser verdadeira no laboratório, mas na vida real está longe de ser. Luana, lá veio essa musiquinha novamente, falando que a gente tem que terminar. Uma pena, porque hoje a conversa foi muito boa, hein? É verdade, Anderson. Realmente, assim, a gente tratou de temas importantíssimos e que me motivaram. E eu já vou me comportar de uma forma diferente nesse final de semana, hein, pessoal? Mas eu gostaria muito de agradecer ao Tiago, um querido, um profissional de grande renome na área. Tiago, você é diferenciado, rapaz. A área de atuação de nutrição esportiva é uma área que eu admiro muito, mas eu diria que são poucos, talvez, os profissionais que têm esse olhar amplo que articula com as outras áreas da nutrição. Então, podcast Ciência da Nutrição tem muito orgulho de ter recebido você. E agora eu gostaria de falar com a Stephanie. Stephanie, querida, conta pra gente aí um pouco das redes sociais, relembra para os nossos ouvintes aonde eles encontram a gente. Oi, Luana. Oi, Anderson.
Vim aqui relembrar então para os nossos ouvintes que eles nos encontram no Instagram e no Facebook, através do @podcast Ciência da Nutrição e também do nosso site cienciadanutrição.com.br. Obrigado, Stephanie. Tiago, novamente a gente queria te agradecer muito a sua participação. Você traz uma visão, acho que bastante ampla do processo de emagrecimento e mais do que isso. Eu acho que está mostrando para toda a população que não é um processo que deve se seguir com uma regra de bolo, com uma regra para cada um de maneira a ser padronizado. Acho que cada um tem a sua aderência de maneira diferenciada. Queria novamente agradecer e te passar a palavra para suas considerações finais. Bom, gente, eu que queria agradecer, né, o convite mais uma vez, que vocês continuam a fazer vários podcasts desses que com certeza toda a população vai curtir bastante, muita informação de qualidade. Agradeço novamente a Luana, querida, Anderson, Stephanie, Camila. Então, fico até aguardando aqui próximos convites, porque eu gostei do papo, ficou muito bom, né? Ficou assim fluido, né? Assim, foi científico, mas a gente conseguiu de alguma forma converter, né, essa salada, né, com um temperozinho gostoso, tá? Então, eu já estou seguindo vocês, vou seguir, vou ver se esse papo todo ficou legal também lá no podcast. Obrigado e acho que aconselho todo mundo a seguir vocês. Até a próxima. Obrigado, Tiago. A gente queria, então, nesse final de programa, agradecer a todos que nos acompanham e que têm interagido conosco nas redes sociais. E como a gente faz em todo final de programa, a gente queria deixar aqui uma perguntinha para vocês. Hoje, acho que além de uma pergunta, a gente queria conhecer um pouquinho a história de vocês. Você já tentou emagrecer? Qual foi a sua maior dificuldade? Conta pra gente lá na rede social que a gente vai compartilhar a sua história aqui com os nossos ouvintes. Como a gente sempre faz no final, a gente queria deixar uma mensagem para vocês. E hoje eu acho que o Tiago foi muito assertivo. Não feche a sua boca. Encha ela com nutrientes de qualidade. Mais do que fechar a boca, emagrecer é encher o nosso corpo de saúde e encher ele de qualidade. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.